dessa classe política, porque era uma classe política dos saduceus, política / religiosa. Ou então, que ele fosse descendente de Davi, tudo bem, o José parece que é da linhagem, mas que tivesse na vida dele demonstrações da sua liderança, do seu comando, ou até de um tipo de movimento contrário a Roma. E aqui cabe um outro comentário. Esse momento histórico era uma panela de pressão. Assim como os essênios que disseram, olha, isso aqui é uma zorra total e não dá para viver, Roma quer mandar na gente, quer mandar na religião, os essênios vão para o deserto e vão morar distantes como ermitões para continuarem a ter a sua cultura e a sua religião e a sua espiritualidade com o mínimo de interferência que Roma pudesse oferecer. Mas por outro lado, você tinha os sicários e tinha também os zelotes. Eram grupos irmãos, e os sicários e os zelotes eram revolucionários. Eles eram o tipo de gente que queriam cumprir a profecia do Antigo Testamento de que o reino de Israel seria recolocado pela raça e pela força. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e de grande morticínio de milhões de judeus e da total destruição do templo e do encerramento da nação de uma vez por todas. Você pode ler os escritos de Flávio Joséfos, que é um historiador da época e que você encontra para comprar e para ler. Aliás, tem coisas muito cruéis que você lê de como os romanos destruíram Jerusalém daquela última vez. Mas enfim, esses sicários e esses zelotes, eles queriam cumprir a profecia na bala. Nós vamos ter o reino e vamos se levantar contra os romanos e vamos acabar com isso aqui. Então você tinha essênios que fugiram e disseram, isso aqui não tem jeito. Você tinha os sicários e os zelotes que queriam fazer cumprir na raça, e você tinha os religiosos que também queriam que o reino de Deus viesse, mas os saduceus, os fariseus e os escribas, eles lutavam politicamente para saber quem estaria no comando do templo de mãos dadas com Roma. Porque se tiver algum jeito da gente restabelecer aquela profecia que dizia que o reino seria restabelecido, a gente não é como os sicários e os zelotes que querem na raça, mas a gente pode religiosamente, com um jeitinho político, nos acomodarmos junto com Roma para mantermos o nosso status religioso, e quem sabe daqui pode surgir esse reino. Eu não sei se você está entendendo esses primeiros capítulos de Lucas, como ele está mostrando a cena para Teófilo. E na verdade Jesus vem e diz, não é nenhum desses caminhos. O cumprimento dessa palavra é uma palavra profética sobre o Messias, e o Messias sou eu. E vocês não querem aceitar porque eu não sou da pátria de vocês. O meu discurso não se alinha com o dos essênios, o meu discurso não se alinha com os zelotes e sicários, e o meu discurso não se alinha com escribas, fariseus e com os saduceus, e o meu discurso não se alinha com romanos, porque o meu reino não é dessa terra. Jesus nos ilumina pelo poder do teu Espírito. E explode na alma do teu povo a revelação do Filho de Deus, que é o Rei. Porque assim como nesses dias, e agora eu quero falar daquilo para hoje, assim como naqueles dias, esses movimentos eram redentivos, eram movimentos salvíficos, eram movimentos humanos, de força física, ou de ideologia, ou de religião ligada ao governo romano. Eram movimentos humanos, sociais, políticos e religiosos, tentando fazer com que uma palavra profética se cumprisse.
mas ela não se cumpriria pelos meios humanos. Jesus não fazia parte desta pátria. Ele não acharia honra e lugar nesse meio. Foi por isso que Lucas fez questão de, no capítulo 3, dizer que a palavra não estava com eles, mas estava com João Batista no deserto, e por isso João Batista era o prenúncio do Messias que viria. Você entende a lógica de Lucas, que está escrevendo esse livro para o seu amigo Teófilo, e que hoje está na palavra de Deus para nós? E que nós precisamos ler essa história na ótica da história, entrar nesta ótica e entender o porquê está assim. E aí Jesus, dizendo que o profeta não tem lugar nesta pátria, porque na verdade esta pátria não é a pátria de Deus, porque no meio de escribas, fariseus, saduceus, romanos, zelotes, sicários e essênios, está o povo. O povo se maravilhava das palavras de Jesus. O povo se maravilhava da sua graça. O povo se maravilhava das suas palavras que tinham misericórdia e amor. Porque o povo também esperava o reino. Eles não queriam pegar em armas como sicários e zelotes, e talvez não fizessem conluio religioso político como saduceus, escribas e fariseus com Roma. E também não achavam que a solução seria fugir ou se isolar como os essênios, com todo o valor que cada grupo poderia ter, mas eles esperavam aquilo que o profeta havia dito. A vida inteira de Jesus, ou sua vida e sua história relatada nas Escrituras, vão levar essa cena até a cruz. A multidão seguindo Jesus, o povo que não tem relação com esse sistema, crendo que ele é o Messias, e essa pátria representada por estes poderes, o rechaçando e o perseguindo. Por isso é que Jesus diz, nesse texto que acabamos de ler, vocês não estão entendendo que nos dias do profeta Elias, que vocês adoram dizer que ele trouxe o fogo dos céus, os sinais de Elias. Aliás, o que nós mais gostamos é de pregar sinais. As lições deles é que nós não queremos entender. Porque nós gostamos de ver poder, porque a lógica patriótica é uma lógica de poder, domínio, comando, controle, soberania e supremacia. Vocês perceberam que tinham muitas viúvas em Israel? Isso foi nos dias de Acabe e Jezabel, mas Deus não se manifestou a nenhuma delas que estavam dentro do povo de Israel, mas Elias foi levado aos limites de Sidom, na cidade de Sarepta, e foi uma viúva de Sidom, a viúva de Sarepta, e lá aconteceu o milagre. E posterior a Elias veio Eliseu, que também fez muitos sinais. Mas você não se lembra que os sírios tinham invadido as terras de Israel e feito muitos escravos dali, e uma menina era escrava de Naamã, que era um comandante do general da Síria, e era leproso, e que tinham muitos leprosos em Israel, inclusive a lei fala de como o leproso se apresenta no templo ao sacerdote, e ele ora, e ele fica fora do arraial, e depois volta, lê lá no livro de Levítico. Mas Eliseu não foi levado a nenhum dos leprosos, ele foi levado a um leproso que não era de Israel, que era um sírio, que era Naamã, que mergulhou no Jordão e foi curado. Vocês não estão entendendo que desde o princípio, a graça de Deus não tem limites, não é patriótica, não é étnica, não é nacionalista. Vocês não estão entendendo, olhando para Elias e Eliseu, e se você olhar o restante, ele nem falou de Jonas. Porque Jonas é um profeta que não profetiza para Israel. Deus manda Jonas para Nínive, para profetizar para os inimigos de Israel. Nínive era a capital da Síria, e foi a Síria que riscou Israel do mapa, e fez surgir aquele povo samaritano que os judeus tinham ódio.
Será que a leitura de vocês do que está lá para trás não está errada? Ela está. Vocês